nós tivemos uma grande bênção de Deus. E aqui eu quero honrar o rei. Nós sempre oramos nesse país pedindo a Deus que Ele nos desse uma liderança que pelo menos temesse a Deus. Nós temos pedido isso a Deus há muito tempo, que Deus nos desse um rei, um presidente, um líder, que pelo menos temesse a Deus. E você fala assim, mas por que o senhor está falando isso? Porque se você for ler a história de Israel, você não tem reis crentes. Você tem reis bons e reis maus. Sabe qual é a diferença entre um e o outro? Reis bons temiam a Deus. Reis maus não temiam a Deus. Não é dito lá que eles frequentavam a igreja, que eles iam lá todos os cultos, participavam, faziam sacrifício, nada disso. O que é dito sobre os reis bons? Este rei temeu a Deus e fez o que era bom perante o Senhor. Pronto. Então, de fato, nós não esperávamos um presidente crente. Se fosse, ótimo. Mas nós esperávamos um presidente que temesse a Deus. Porque os últimos que nós tivemos, eles aprovaram e fizeram avançar pautas de costumes que ferem a nossa fé. Nos nossos dias, grupos minoritários estão cobrando reconhecimento. E nós cristãos não somos um grupo minoritário nesse país, mas somos um grupo de quase 1/3 da população desse país. A nossa fé neste país sempre foi respeitada. Mas infelizmente, nas últimas décadas, pautas que ferem a nossa fé, ferem o princípio da família, foram vastamente absorvidas pelos projetos de lei, pelas câmeras. E de repente, nesse cenário, Deus tem misericórdia de nós. E por algo que é milagroso, porque não envolveu dinheiro. Se tivesse envolvido, esse presidente já tinha caído. Porque há 2 anos que ele está lá, todos os que são contrários a ele não fazem outra coisa a não ser vasculhar a vida dele, para tentar destituí-lo do seu cargo, e não conseguiram fazer isso. Graças a Deus. Mas hoje existe um nome entre as pautas de costumes contrárias ao cristianismo e aquilo que nós lutamos para que seja reconhecido como legítimo, porque sempre foi. E o que está entre nós é o nosso rei, é o nosso presidente. Junto com bons parlamentares que são tementes a Deus e que têm segurado certas pautas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento, eu quero conclamá-los e convocá-los para que nós oremos pela nossa nação e pelo seu líder que recebeu a autoridade de Deus para ser o nosso presidente nesse momento. E tem sido de todas as formas possíveis bloqueado para fazer a sua função. Por um único motivo. E eu vou falar isso com toda a convicção, sem medo de errar. O motivo é porque ele é simpático à nossa pauta, a pauta dos cristãos. E ele é favorável a nós. Vocês não perceberam isso? É nítido. Pela primeira vez nós tivemos um presidente dizendo o óbvio: menino é menino e menina é menina. Pela primeira vez nós tivemos um presidente dizendo: sou contra o aborto, com todas as letras. Opa, isso tem a ver conosco. Pela primeira vez nós tivemos um presidente dizendo que Deus está acima de todos. É o óbvio lulante. Pela primeira vez nós tivemos um presidente entrando na ONU, pegando o microfone e citando um texto bíblico. Coisa que você nunca viu antes. É por isso que o mundo se revolta. E não é por causa de ter o perfil que ele tem. Podia ser qualquer outro perfil. Se chegasse à cadeira do mais alto grau no governo executivo desse país, com essas pautas, podia ser quem fosse, estaria sendo massacrado pela mídia, que é completamente contrária à pauta dos cristãos. Mas o problema grave que nós estamos enfrentando hoje é que, além do nosso presidente estar sendo combatido o tempo inteiro e não honrado como deveria ser,
nós temos as outras casas trabalhando contrariamente às mesmas pautas. Nós temos um Congresso, infelizmente, acovardado, porque quase todos os congressistas, deputados e senadores estão cheios de processos. E por que será que a gente elege pessoas cheias de processo na justiça? A gente deve pensar sobre isso. Por outro lado, nós temos um judiciário completamente inclinado. O que a gente deveria defender com unhas e dentes, que os juízes fossem imparciais, nós temos juízes parciais. Se você tem dúvida da parcialidade dos juízes, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós tínhamos um ex-presidente que roubou, que foi provado que ele roubou, ele foi condenado em 2 instâncias por mais de 10 juízes diferentes, e todo o processo dele foi anulado. E agora, quando o processo foi reimplantado em Brasília, nesse final de semana, no sábado, uma doutora juíza, num sábado, ela arquivou o processo, diz que ele é improcedente. Mas, esse mesmo judiciário proibiu um homem de 81 anos de idade, indignado, um cantor conhecido por todos, chamado Sérgio Reis, 81 anos de idade, ele foi proibido de pisar a Praça dos Três Poderes, porque ele é um grande risco para a democracia. Ele é mesmo um grande risco para a democracia, porque todo homem que abre a boca para dizer a verdade, o óbvio, como por exemplo, dizer o que está no artigo 5º da Constituição, acaba se configurando um grande perigo para aquilo que está sendo chamado de democracia nesse país, que não é mais uma democracia. Eu te provo que não é mais uma democracia. Jornalista formado, Oswaldo Eustáquio, crente, foi preso por causa do inquérito chamado inquérito do fake news, 4.781 é o nome do inquérito. Ninguém sabe o que está nas páginas desse inquérito até hoje. Nós temos um deputado chamado Roberto Jefferson, que foi preso há 10 dias atrás. Vocês sabiam que ele foi convertido a Cristo Jesus nesse ano, 2021? Aconteceu a conversão desse homem. E aquilo que ele defendia, entre outras coisas, ele defendia com a Bíblia debaixo do braço. Ele foi preso, inclusive, com essa Bíblia. Porque ele está no primeiro amor. Uma menina muito divertida, simpática e muito alegre, que tem um humor muito bacana, extremamente inteligente, uma mineirinha chamada Bárbara. Ela é crente, vocês sabiam que ela é crente? Ela é crente. Aliás, a maioria dos jornalistas e daqueles que têm falado em canais no YouTube a respeito do conservadorismo são cristãos. Então não sei se vocês estão percebendo, mas a questão é com a pauta de costumes, que o presidente abraçou e defende. E essa pauta de costumes é a pauta dos crentes. Eu não quero impor sobre os outros aquilo que diz respeito à minha cidadania, mas eu quero pelo menos ter a liberdade de viver e ter a minha cidadania celeste respeitada aqui nessa terra. E então eu quero convocá-los a orar pelo nosso presidente, o nosso líder, e por todos aqueles, seja no Congresso ou seja no Judiciário, que ainda temem a Deus, e que estão lá, mas estão sendo cerceados, inclusive nos seus direitos de falar, de se expressar. Eu não estou chamando vocês aqui para adotarem a direita ou a esquerda, longe disso. Eu não estou fazendo um discurso partidário, mas eu estou fazendo o discurso de um pastor que está vendo que os próximos a serem calados são os pastores e as igrejas. Uma das pessoas que teve a casa invadida pela Polícia Federal para fazer busca e apreensão é um pastor chamado Otônio de Paula, que inclusive é deputado. Mas eu cresci ouvindo as músicas do irmão dele, Oséias de Paula. Talvez alguns aqui conheçam as músicas. Um cantor da Assembleia de Deus. Eu cresci, meu pai gosta muito das músicas dele. É uma família de crentes tradicional do Rio de Janeiro, essa família de Paula. A casa dele foi vasculhada, por quê? Porque ele emitia uma opinião contrária à opinião que está sendo dita pela maioria das pessoas. Ou seja, desde quando o nosso país tem crime de opinião? Se nós não orarmos, colocarmos o nosso joelho no chão, e como crentes e cidadãos desse país, protestarmos de forma ordeira, com a expressão da nossa opinião, pode ser que
lá na frente seja tarde demais. Inclusive porque isso é escatológico, a Bíblia diz que os últimos dias seriam assim. Então esses youtubers nojentos, que ensinam pornografia, que cantam pornografia, esses cantores completamente deploráveis, como figuras como Anitta, e não precisa dizer mais nada. Você sabe o que essa mulher é, o que ela faz e o que ela defende. Essas pessoas têm livre acesso e podem publicar seus vídeos nojentos todo santo dia. Mas crentes que chamam pessoas a pensar, a raciocinar, estão tendo seus canais bloqueados. E se a Suprema Corte do nosso país fez isso, com o Sérgio Reis, com o Ottoni de Paula, com 2 deputados, com mais de 12 canais do YouTube, que são canais que ensinam as pessoas a pensar, pode ter certeza, que em algum momento vão fazer com a igreja também. Isso está muito perto de acontecer. E para piorar, nosso país está num momento de uma instabilidade tão grande, e de um nervosismo contido de todas as pessoas, e de polarização, que literalmente nós estamos perto de uma guerra. Uma guerra que já existe na internet, que já existe nos debates. E eu de coração, eu não quero ver essa guerra acontecer. Eu quero que Deus nos livre dessa guerra. Por isso hoje eu desafio os irmãos, eu os convoco, para que nós oremos. Oremos pelo nosso presidente. Se Deus o colocou lá, que Deus o ajude a cumprir o seu mandato. Se Deus quiser colocá-lo lá de novo, que Deus coloque. Mas que Deus não permita que o nosso solo seja arrasado por ideologias que são contrárias à palavra de Deus. E que visam de alguma maneira sufocar a igreja de Cristo. Eu sei que nós não somos dessa terra, mas enquanto nós estivermos aqui, nós devemos honrar essa terra. É a terra que Deus nos deu. Eu tenho que trabalhar por ela, eu tenho que lutar por ela. Inclusive contra aqueles que tentam atacar esse solo. Porque eu sou cidadão daqui desse país também. E como cidadão desse país, nós devemos mostrar nossa indignação contra a mentira. E devemos lutar pela verdade e pela liberdade. Então não estou convocando ninguém para lutar uns contra os outros, não é isso. Independente do que você acredita sobre teorias políticas, eu convido você a considerar que a nossa liberdade, ela não pertence nem à direita nem à esquerda. A liberdade pertence ao cidadão brasileiro. E nós devemos nos unir, direita e esquerda, por essa liberdade. Para que ninguém me tire o direito de falar. Porque só existem partidos porque nós até hoje tivemos o direito de discordar e de dar opiniões. Mas a partir do momento que nós não tivermos mais esse direito, não haverá mais partidos. Então nem você poderá ser de direita, nem você de esquerda, se eles nos calarem. Então esse momento não é um momento de divisão, irmãos. Esse momento é um momento de união. Crentes e não crentes, direita e esquerda, homens e mulheres, adultos e jovens, nós temos que nos unir por uma pátria livre. E repetir o refrão do nosso hino: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Porque viver num lugar onde eu não posso falar do meu Jesus, eu também não quero. Viver num lugar onde eu não posso andar de acordo com as diretrizes da minha nação, eu também não quero. Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Bruno, vamos cantar para encerrar isso? Eu quero aquela penúltima que vocês cantaram. Vamos lá, irmãos, vamos cantar. E eu gostaria no final então de orar, e gostaria que você orasse pela nossa nação. Chegou a hora, gente. Chegou a hora de nós não apenas honrarmos a nossa cidadania celeste, mas honrarmos também a nossa cidadania. Não tem um ditado que diz que brasileiro não desiste nunca? Pois é, crente não desiste nunca. Porque o meu Redentor não desistiu de mim, mesmo quando ele foi pregado numa cruz. Eu não posso desistir desse país. Eu não posso desistir das pessoas desse país. Pensem elas o que elas pensarem. Nós somos povo de Deus. Devemos andar como povo de Deus. Um povo livre que ama a liberdade. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto
Deus, ajuda-nos, ó Pai, a nos alegrar no Senhor, porque mesmo nos dias mais sombrios e nos dias mais difíceis, ó Deus, o Senhor está conosco. Podemos sentir a Tua presença, podemos sentir o braço forte do Senhor nos sustentando e nos amparando, porque sabemos, ó Deus, que ainda que a figueira não floresça, o Senhor há de prover o sustento para a nossa vida, para o nosso coração e para a nossa alma. Ó Deus, esses dias são dias difíceis, ó Deus, dias de grande confusão, dias, ó Deus, de falsas notícias, dias, ó Deus, de mentiras contadas como verdades, dias, ó Deus, em que a justiça foge das praças. Esses dias, ó Deus, são dias, ó Pai, em que o inimaginável, ó Pai, é considerado, e ó Deus, aquilo que é absolutamente reprovável é considerado certo, e o certo é considerado errado. Esses dias são difíceis, ó Deus, mas não é a primeira vez que o povo do Senhor encara dias assim. Foi assim, ó Deus, nos dias de Noé, foi assim, ó Deus, lá em Israel, em Judá, no Velho Testamento, foi assim no primeiro século, nos dias do Senhor Jesus, foi assim nos dias dos apóstolos, tem sido assim ao longo da história, Pai. A igreja do Senhor foi chamada para militar por este reino eterno, espalhando a boa nova, a boa notícia de um reino, ó Deus, onde existe um rei bom, que oferece vida e vida eterna. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que vivamos de tal maneira que o nosso testemunho, ó Deus, anime as pessoas a conhecer ao Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite, ó Deus. Mas também queremos clamar ao Senhor pela nossa pátria aqui. Somos forasteiros, estamos em terra estranha, mas temporariamente peregrinos e acampados nessa terra aqui, e essa terra precisa do Senhor. Ó Deus, este país precisa do Senhor. O Senhor já nos livrou, ó Deus, de muitas coisas perigosas que estavam rondando nossas casas e que ainda estão, e nós precisamos, ó Deus, do socorro do Senhor. O Senhor, ó Deus, tem nos livrado de líderes maus e tem nos dado, ó Deus, alguns líderes tementes ao Senhor, mas eles, assim como a igreja do Senhor, assim como o teu povo, eles ainda são minoria nesse mundo perdido, pregresso, e nós rogamos por eles, ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de suas vidas e continue lhes dando coragem e intrepidez para lutar pela verdade. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, pela igreja do Senhor nessa terra, que ela continue, ó Deus, a ter a liberdade para proclamar o Evangelho. Por isso mesmo, ó Deus, nós oramos e nós nos colocamos de joelho diante do Senhor. Nós queremos clamar como igreja, nós queremos nos inclinar diante do Senhor humildemente, pedir ao Senhor, ajuda a nossa nação, ó Deus, livra-nos, ó Deus, dos riscos que nos cercam, ó Pai, o risco, ó Deus, os riscos dos colapsos econômicos, dos colapsos sociais, ó Deus, livra-nos, ó Pai, do colapso da verdade, sucumbindo diante da mentira, livra-nos disso, ó Deus, dá-nos, ó Pai, uma pátria, aquela pátria que aprendemos a amar, de pessoas felizes, alegres, acolhedoras, de pessoas, ó Deus, que podem expressar a sua opinião com liberdade, porque, ó Deus, tem esse direito garantido. Ajuda-nos, ó Deus, para que continuemos a desfrutar do direito de falar no Evangelho nesse lugar. É tão somente isso que nós te pedimos. Pedimos, ó Deus, pelos nossos filhos, pedimos, ó Deus, para que eles não sejam educados, ó Pai, de uma forma que eles sejam inclinados a uma cultura que seja completamente oposta à tua palavra, mas que eles tenham a liberdade de pensar, que eles possam aprender, ó Deus, e fazer escolhas, ó Pai, escolhas que sejam racionais, escolhas que sejam inteligentes, escolhas, ó Deus, não enviesadas, mas escolhas que sejam, Deus, dirigido pela palavra do Senhor. Portanto, ó Deus, nós te pedimos, garanta-nos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor o direito de sermos crentes nesse país, de falarmos de Jesus nessa terra. É tão somente isso que te pedimos, ó Deus, e cobre com o teu poder o rei desta nação, cobre, ó Deus, com o teu poder o nosso presidente, que é um homem que teme ao Senhor, dê a ele sabedoria e prudência no usar as palavras, dê a ele, ó Deus, um coração amável, como ele tem tido, para tratar com as pessoas humildes, dê a ele, ó Deus, um único desejo de fazer aquilo que é correto, diante do Senhor e diante desta nação.
e que o Senhor, ó Deus, com os teus anjos estejam acampados ao redor dele, ao redor, ó Deus, de ministros do Evangelho que estão junto com eles, como o pastor, ó Deus, Milton, e como o pastor André, que estão ao lado dele, que são ministros da igreja presbiteriana, da igreja que nós amamos, onde o Senhor nos chamou para servir. Ó Deus, que o Senhor com os teus anjos cubra estes homens, ó Pai, com o teu poder e livra-os do mal. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude, como povo do Senhor aqui, a nos unirmos, não a nos dividirmos. Nos ajude, ó Deus, a sermos esse povo que, ó Deus, ensina e ganha pelo exemplo, e não no discurso. Ajuda-nos a ter uma vida exemplar. É o que nós te pedimos, ó Pai. Encha-nos com teu Espírito para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, consolo e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém.